Porque se fosse para isso, devíamos ter parado logo depois do primeiro chumbo. Mas como sabemos que é ilegal, são inconstitucionais e foram a mando da direção do MPLA, portanto não vamos aceitar e não vamos acatar. Vamos continuar a funcionar. E entretanto, vamos continuar a litigar. Neste momento, as nossas equipas de advogados de Angola encontram-se em Portugal, com a parte dos nossos advogados portuguesa, e estão a estudar as várias opções que nós temos. Temos 3 opções. Nós podemos, junto do Tribunal Constitucional, fazer um requerimento de confirmação dos fundamentos. O que quer dizer? O Tribunal está a dizer que nós não tivemos as 7.500 assinaturas. No universo de 32 mil que nós levamos, das quais 4.000 com reconhecimento notarial. Portanto, tem que se confirmar por que é que isso não vale. Portanto, por lei podemos exigir um requerimento, enviar um requerimento, provavelmente vamos fazer na próxima semana, requerimento de confirmação do fundamento. E isso é junto do tribunal. Esta é a primeira parte. Por outro lado, a segunda opção, também na litigação, é nós intentarmos um processo judicial contra o Tribunal Constitucional, por violação da verdade. E quem vai julgar? Na verdade, nessa altura, temos que jogar primeiro com o Ministério Público e depois do Ministério Público os tribunais, o Tribunal Supremo. Significa, nós não podemos permitir que as próprias instituições que devem respeitar e fazer o exercício da lei são as primeiras que violam, são as primeiras que não cumprem. Então, se for preciso, é processar o próprio Tribunal Constitucional. Mas quem vai julgar? O Tribunal Supremo. Tribunal Tem Supremo legitimidade para tem legitimidade. Eu, se quiser, se eu me sentir lesado pelo Estado, posso processar o Estado. Até a última instância, podemos ultrapassar o Tribunal Constitucional e processar o Estado angolano. Portanto, tudo isso faz parte do exercício que nós, os cidadãos, precisamos de fazer para com que respeitem os nossos direitos. Fazer valer os nossos direitos, as nossas prerrogativas. Não é verdade? Primeiro, vai ser o requerimento de confirmação do fundamento do Tribunal Constitucional. Sim. Segundo, temos a opção do processo judicial contra o Tribunal Constitucional. Antes que nos E percamos, terceiro, vamos à terceira. Instâncias internacionais. Portanto, neste momento, tanto a parte angolana dos nossos advogados como a parte portuguesa estão a estudar toda a legislação angolana e a legislação internacional, para utilizarmos essas 3 dimensões para fazer valer os nossos direitos e darmos passos necessários. Doutor, eu volto a perguntar, com estas suas posições, ou vossas posições, não estarão a desobedecer? Não será uma espécie de desobediência civil quando no dia 19 puderem marchar? Desobediência civil não, porque tudo faz parte da nossa própria legislação. A Constituição permite-nos, na verdade, litigar é um direito. E vamos fazer isso. Entretanto, por uma questão de repúdio e por uma questão de manifestar o nosso desagrado, na verdade, convoquei uma manifestação aqui em Luanda para dia 19 e nas províncias onde puderem fazer. É preciso ter noção de que ao longo desses anos todos, nós estamos nesse processo do Prajá desde 2019. E já passamos em 3, este é o 4º chumbo. E vamos avançar na mesma. Eu fui sentindo pressão pública, das nossas estruturas, dos nossos simpatizantes e amigos, para que viéssemos à rua. Eu é que fui tendo contenção para que isso não fosse feito, com o risco de ser acusado de estar a ser mole, não é verdade? Portanto, eu tive que viver esse risco. Mas neste momento, acho que sim, é excessivo o abuso do poder e o abuso da autoridade. É excessivo o nível de violações que o próprio tribunal está a fazer, até porque o nosso processo foi exemplar. Neste país nunca houve processo idêntico. E por isso convoquei essas manifestações, particularmente a de Luanda, que eu próprio vou liderar, no dia 19. Em princípio, as equipas técnicas nossas estão a trabalhar com o governo provincial de Luanda e com o comando provincial da polícia em Luanda para definir seu enquadramento, o roteiro, em princípio, dia 19 de manhã, com o ajuntamento das pessoas que quiserem no largo do cemitério da Santana. Portanto, a partir das 7, 8 horas, portanto, marchar até ao 1º de maio? Em princípio, nós queremos ir até o Tribunal Constitucional. Porque é com o Tribunal que estamos a tratar as coisas. Mas o Tribunal não trabalha... Para nós o importante não é se trabalha ou se não trabalha, é o simbolismo.
para dizermos que estamos a ser vítimas da ação do MPLA por via do Tribunal Constitucional. Portanto, eu passo à frente, todos aqueles que se sentem injustiçados, se é falta de emprego, se é abuso da autoridade, se é frustração de não poder ir à escola, portanto, estão bem-vindos. O importante é que nós queremos seja uma manifestação pacífica, ordeira e bem estruturada, primeiro. Segundo, para protegermos a vida das pessoas e também correspondermos com as orientações das instituições sanitárias, apelamos a todos: venham de roupa preta ou branca, com máscara e distanciamento social. E qual é o simbolismo dessas cores? Essas cores, primeiro, somos pacíficos, mas estamos de luto. E nós não podemos admitir, porque nós o que queremos é vida, viver neste país, contribuir e participar. É por isso que somos pacíficos, estamos de luto, mas vamos reagir. Agora, doutor, não vai quebrar o decreto presidencial que diz que ajuntamentos com mais de 5 pessoas é ilegal? Primeiro, é discutível. Há juristas constitucionalistas que acham que o decreto presidencial, que não corresponde a estado de emergência ou estado de sítio, não pode impedir a livre movimentação e circulação dos cidadãos. É um dos direitos constitucionais, não é verdade? Portanto, é discutível. Até porque, se quisermos ter como exemplos, o próprio Presidente da República tem feito eventos em que leva mais de 30, 40 pessoas, não é verdade? Se há violação, então o primeiro que violou é ele. Não é verdade? Mas nós não queremos saber se é violação ou não violação, nós queremos simplesmente exercer o nosso direito, as nossas prerrogativas constitucionais, para fazer valer o nosso repúdio e a nossa insatisfação perante as posições que o tribunal vai tomando. Doutor Abel, fala sempre do MPLA, aponta sempre o seu dedo da mão direita acusatório ao MPLA por causa desta situação por que está a passar. Tem provas de que é o MPLA que está por detrás de tudo? Primeiro, todas as pessoas atentas acompanharam uma evidência singular. Eu depois vou fazer, do ponto de vista de análise do sistema político angolano, que é autoritário, ou começa a ser autoritário. Mas houve uma evidência. Em setembro de 2019, circulou nas redes sociais uma nota de orientação a partir do presidente do Tribunal Supremo para o presidente do Tribunal Constitucional. E tenho aqui a nota, e diz o seguinte: orientação sobre o dossiê Abel Chivucovuco, direcionada ao senhor Dr. Manuel Miguel da Costa Aragão. Respeitosos cumprimentos. Por me ter sido superiormente incumbido de o fazer, no âmbito da não proliferação de partidos políticos no país, defendido pelo BP, Biro Político, do partido maioritário, cumpre-me informar Vossa Excelência e recordar o segundo. Primeiro, graças à colaboração e compreensão dos distintos líderes dos partidos políticos integrantes da Casa CE, entre parênteses, Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, foi possível inviabilizar a pretensão do Dr. Abel Chivucovuco em transformar a referida coligação em partido político. Isso aconteceu. Número 2. Incumbe-me igualmente alertar a Vossa Excelência no sentido de tomar devidas precauções para não permitir o retorno do processo de assinaturas rejeitado pelo Tribunal Constitucional às mãos dos responsáveis promotores do Pra Já Servir Angola e manter rigorosamente a posição do Tribunal Constitucional. Tudo isso aconteceu. Na primeira fase, portanto, quem assina? Sem mais, reiteramos os nossos cumprimentos. Gabinete do Juiz, Conselheiro, Presidente do Tribunal Supremo em Luanda, aos 7 de setembro de 2019. O Juiz-Presidente Rui Ferreira. E eu tenho conhecimento que os serviços de investigação criminal, na verdade, fizeram uma aturada investigação e pesquisa sobre a veracidade deste documento. O Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo não quiseram colaborar, não entregaram a versão original, e o SIC teve que trabalhar com a versão que circulou nas redes sociais e confirmaram que é verídico. É verdadeiro. Na verdade, portanto, estão aqui os fatos, as evidências. E tudo isso aconteceu. Quando nós mandamos a primeira fase das 22 mil assinaturas, das quais rejeitaram 19 mil, nós solicitamos ao Tribunal Constitucional: sim, senhor, se afinal as 19 mil não estão bem, devolvam-nas. São nossas. Não o fizeram? Não aceitaram.
Não aceitaram, porque tinham que cumprir essa orientação. Não retornar, não podiam retornar, porque estavam bem. Como é que iam retornar? E nós fizemos até outra proposta. O senhor tem canais privilegiados e poderia confrontar o MPLA, por exemplo, se este documento é verídico. Significa... E neste país, quando o presidente João Lourenço tomou posse, o senhor foi um dos primeiros políticos a ser recebido. Não, eu tive vários encontros na ao longo condição, dos tempos com o na Presidente condição da República. na condição do presidente da Casa CE. Na condição de presidente da Casa CE, fui recebido várias vezes na condição de cidadão e discutimos várias vezes essas coisas. E por que não discutiu com profundidade em relação a isso? Discutimos várias vezes essas coisas, não é verdade? Mas eu compreendo, qual é a solução? Compreendo dois fenômenos. Sim. Em primeiro lugar, a natureza e do próprio sistema político angolano do ponto de vista constitucional. Nós estamos a viver um país ainda em transição para a democracia e, infelizmente, o regime e o sistema político estão a viver cada vez mais, está a ficar cada vez mais autoritário. Neste país, o nosso sistema político estabelece o princípio de que só uma figura política é relevante. Por causa da Constituição que temos, que concentrou do ponto de vista hiperbólico todas as funções numa só pessoa. Eu volto e a essa perguntar, figura... por que não questionou o Presidente da República em relação a estas situações? Significa, eu conversei sobre isso com várias entidades. E na maioria das vezes procuraram ser ambíguas, porque têm a noção de que foram elas próprias que ordenaram para que o tribunal chumbasse, desde o princípio. Então, se tem noção disso, por que não denunciou mais cedo? Nós sempre denunciamos, desde o primeiro momento que nós estamos a dizer que isto são ordens do MPLA, não é o tribunal. São ordens da direção do MPLA. Na verdade, e ficou confirmado com a circulação deste documento. É o Bureau Político que orientou. E o Bureau Político tem um presidente. Chama-se João Lourenço, também Presidente da República. Obviamente. Que esteve consigo. Até porque, neste momento, essa figura, primeiro, é o líder do partido maioritário. E através desta alavanca de poder, como eles estão estruturados em comitês de especialidade, tem comitês de especialidade nos tribunais, nos juízes, nos economistas, nos sociólogos, nos engenheiros, e através desse sistema conseguem orientar o que pretendem dos mecanismos da sociedade. Número dois, mesmo também na qualidade de líder do maior partido, na verdade, tem a autoridade de determinar a agenda da Assembleia Nacional. Na Assembleia Nacional, o que o MPLA não quiser não passa. Nem sequer para ser agenda. Tantas vezes os partidos da oposição propuseram elementos para a agenda. Se o partido maioritário não quiser, não passa. O que significa? Essa figura, que é o líder do partido maioritário, tem autoridade sobre a máquina da sociedade através dos comitês de especialidade e controla o parlamento. A mesma figura é chefe do Estado. E como chefe do Estado, é ele que indica o Procurador-Geral da República, indica os juízes do Supremo, indica os juízes do Constitucional, indica tudo. Não é verdade? E a partir daí obtém lealdades e cumprimento das orientações. A mesma figura é titular do Poder Executivo, controla o governo. Até porque, neste momento, não existe governo. Existe titular do Poder Executivo e os pequenos auxiliares, como se fossem contínuos, que tem que só servir. E por último, é comandante em chefe. As Forças Armadas, a polícia, os serviços de segurança, tudo depende da mesma figura. Não é verdade? Que ao exercer esses poderes, determina a agenda nacional a todos os níveis. O doutor disse que isso configura uma tendência de ditadura. Isto prova exatamente... Eu não disse ditadura, porque nós somos um país legalmente aberto, de jure, uma democracia, mas na prática nós não somos ainda uma democracia. Somos um país em transição, porque dos vários atributos de uma democracia, nem todos estão presentes. Basta ver como é que está a recuar a questão da comunicação social. Pergunta lá se na TPA palavras do Abel Chivucovuco passam. Pergunte. Pergunte se na Rádio Nacional palavras do Abel Chivucovuco passam. Pergunte se a TPA foi assistir à conferência de imprensa que nós fizemos. Houve recuo. E esse recuo vai ser crescente à medida que nos formos aproximando das eleições gerais. Porque o MPLA tem medo do estado de opinião da população, dos eleitores. É esse MPLA que tem medo das autárquicas, recuou. É esse MPLA que tem medo do pra já,
até o para já não conseguem legalizar, na verdade, impedem, é impedimento. E até porque vivemos um outro síndrome. Com a capa da luta contra a impunidade, hoje os dirigentes do MPLA são os que têm mais medo deste país. Estão completamente aterrorizados. Já vamos falar sobre a corrupção. Mas voltando a si, tem consciência de que em 4 anos não pode constituir outro partido. Mas também falou de uma alternativa. Em princípio, como já disse, nós vamos continuar a litigar para tentar nos fazer valer a possibilidade da existência do para já. Não vamos aceitar, não vamos acatar, vamos continuar a existir e a funcionar, vamos nos manifestar, mas ao mesmo tempo vamos aprofundar o processo de estruturação de alternativas, que já está em curso. Já está em curso, na verdade. É verdade e as alternativas são várias. É verdade que vai se coligar com outras forças políticas para que de maneira firme sigam para as eleições. As eleições gerais serão em 2022. Portanto, temos bastante tempo. Temos 2021. Se quisermos fazer mais um partido político, ainda fazemos em 2021. Na verdade, eu já provei, mesmo se forem 3 meses, faz-se. Consigo na liderança? Obviamente, porque está proibido pelo... Não está proibido, não é verdade. Não está proibido. A única coisa que não posso fazer é ser membro de uma comissão instaladora. Só. É preciso conhecer e ler, estudar a legislação. Só não posso ser titular de uma comissão instaladora. Até porque eu já fui líder, na verdade, em Angola. Já participei em várias forças políticas e nunca fui parte de uma comissão instaladora. Com o para já, é a primeira vez que eu fui parte de uma comissão instaladora. E se eu quiser, vou aí na rua, apanho 7 pessoas, fazem uma comissão instaladora. Qual é o problema? Eu organizo as assinaturas, organizo tudo. Qual é o problema? Pode formar outro partido? Posso. Por que não? Só não posso ser titular, só não posso ser membro da comissão instaladora. Só. Garante isso aos nossos microfones? Absolutamente. Do ponto de vista legal, eu posso potenciar, posso mobilizar um grupo de entre 7 a 21 pessoas que formam um partido. Requerem comissão instaladora, eu financio organizar as assinaturas, etc, etc. Metem, são legalizados e acabou. E depois? Aparece como... E depois vão para o Congresso e eu fico líder. Qual é o problema? Qual é o problema? Nessas coisas, tentar impedir a participação de um simples cidadão é um erro. A não ser que, como eles disseram, que a decisão do Bureau Político é não proliferar a existência de partidos. Significa, quando do ponto de vista estratégico lhes interessou, são eles que proliferaram. Em 1992, quando houve a abertura, o MPLA tinha tanto medo da UNITA, que fomentou o surgimento de partidos, até dava, o MPLA financiava com $50 mil, do ponto de vista legal, as comissões instaladoras. Bom, depois disso decidiram diminuir e criaram regras um bocado mais restritivas. Mas nunca se consegue fechar a 100% a vontade de participação. Até porque os angolanos têm também que habituar-se a resistir às decisões e leis injustas. As leis injustas não são para serem respeitadas nem cumpridas. É preciso resistir a isso, não é verdade? Portanto, o problema que estamos a assistir também hoje é que o medo na sociedade aumenta. Mas, particularmente, houve aquilo que o José Eduardo Agulusa chama que é como é que diria? A transformação do medo. No passado, os dirigentes do MPLA eram mais livres e o povo tinha mais medo. Hoje o povo não tem medo, os jovens não têm medo, e eu apelo para que não tenham medo, não é verdade? E por outro lado, os dirigentes do MPLA são os que mais têm medo, por causa dos fatores de luta interna que existem no MPLA. E porque o modelo autoritário vai fazendo com que as pessoas têm medo de que a qualquer momento o SIC ou a PGR entre pelas casas deles adentro. Mas esses são os dirigentes do próprio MPLA, do governo. Eu perguntava sobre autoritarismo, voltou a falar sobre o Estado autoritário que eventualmente esteja a acontecer no nosso país. Estamos a progredir outra vez para autoritarismo e sobretudo porque a concentração de poderes
E o medo de perder esses poderes faz com que as ações desse poder visem cimentar a autoridade, potenciar a autoridade de uma pessoa, utilizando a retórica e a legitimidade jurídica de lutar contra a impunidade, não é verdade? Mas que essa impunidade também, a luta contra a impunidade também é feita de forma seletiva. Podemos ir ver quer dizer, do ponto de vista gestão do país, durante a última década, tecnicamente a máquina toda da governação, não é verdade, fazia parte dos mecanismos que sugaram os dinheiros do Estado, roubaram. Não é bem corrupção, foi roubo. Porque o que é corrupção? Corrupção é quando um cidadão precisa de ir numa instituição pública para obter um determinado documento. Não consegue obter com facilidade, corrompe o funcionário, dá dinheiro ao funcionário e recebe o documento. O que nós tivemos não é isso. O que nós tivemos é roubo desenfreado, não é verdade? Por parte daqueles que estavam nos órgãos de gestão dos recursos do país. E foi o governo do MPLA, a todos os níveis. Não digo que todos, mas a maioria. De formas diferentes, talvez uns diretamente, outros como beneficiários. E agora vamos entrar para este tema. O país real, como é que olha para ele? Com estas denúncias todas, principalmente sobre a corrupção, de que se referia há pouco, mas principalmente a estrutura do poder, como é que está? Ontem começou mais um julgamento, temos notícias quase diárias de atos que não tenham sido tão bons assim, tão lícitos e tão transparentes. E vemos isto na televisão pública. Como é que olha para o país real? Nesta vertente política. O nosso sistema constitucional cria um problema de afirmação de quem detém o poder. Por quê? Porque em Angola, quem ganha as eleições presidenciais não faz campanha pessoal. Está nas listas partidárias dos partidos, do partido que ganha. O que tecnicamente significa que quem ganha é o partido, não é a pessoa. Não é verdade? E a pessoa é simplesmente alguém que foi colocado como cabeça de lista. O que é que surge nessas circunstâncias? Depois de ganhar, esta pessoa fica refém do partido ou tem que encontrar mecanismos para se desfazer, ganhar autoridade e ganhar legitimidade. Porque a partida não tem. A legitimidade e a autoridade é do partido. Não é verdade? Que lhe colocou nas listas. Isso faz com que... Hoje estamos a ver isso? Significa, foi assim. Na verdade, o atual presidente, no ano de 2017 e 2018, teve essa luta. Até porque queria se avançar pela bipolarização, né? Bicefalia. Como se ele teve que lutar com outras coisas. Havia um presidente exatamente, da República, do partido. Na verdade, teve que lutar com essas coisas, contra essas coisas. E isso depois levou a que tivesse que ganhar autoridade e legitimidade. É verdade que é positivo que o atual presidente esteja a fazer a luta contra a impunidade. Mas também é um facto de que a luta contra a impunidade está a ser utilizada para aterrorizar os membros do MPLA na luta de um grupo contra o outro grupo. Na verdade, porque o MPLA tem um bocado dessa tradição de luta entre grupos. O 27 de maio foi assim. Luta de um grupo contra o outro grupo. E agora também é a mesma coisa, luta de um grupo contra outro grupo. Que grupos existem? Não é verdade? E é por isso que se for a ver... existem, doutor? Em todas as organizações políticas existe isso. Até porque o pluralismo tem que ser mesmo assim, não é verdade? E, obviamente, mesmo quando formos a ver a telenovela do banquete, é notório que, na verdade, que existe um direcionamento para determinadas figuras. Enquanto que outras figuras que talvez lesaram igual ou muito mais estão poupadas. Na verdade, é visível. Não me interessa citar os nomes, a sociedade sabe, toda a gente sabe, não é verdade? Portanto, e o que é que isso fez? Isso fez com que, de um lado, aterrorizou os do MPLA, porque eles próprios sabem que todos tocaram, ninguém sabe para quando é que chega o meu dia, quando é que não chega, então tem que ser disciplinados, ninguém fala, ninguém abre o bico, na verdade, tem que ser caladinhos. E hoje há quase terror dentro do MPLA, não é verdade? Portanto, e isso faz com que o país está a voltar para o autoritarismo, quando deveríamos estar a evoluir para reformas e para maior abertura. Porque, no fundo, há que reconhecer,
Todos nós tivemos muita esperança quando o presidente João Lourenço assumiu as rédeas do país. Quando o João Lourenço tomou posse, disse que seria reformista. Mas é reformista? Pergunto-lhe. É reformista? Pergunto-lhe. Para mim, se de facto ele quisesse provar ao país que é reformista, começava pela reforma constitucional. Começava pela reforma do modelo de Estado. Não é verdade? Começava pela reforma da mentalidade de governação e serviço público. Está a fazer um bocadinho nessa parte de mentalidade de governação e serviço público, com essa luta contra a impunidade. Mas a reforma do Estado, a reforma constitucional, não é verdade? Portanto, há um certo leque de coisas, até porque os próprios elementos de uma democracia que implicam pluralismo, hoje na comunicação social do Estado, recuou-se. Portanto, há pequenas coisas que precisamos de discutir profundamente, até porque eu acho que este episódio do Pra Já só está a manchar a imagem do MPLA. Só está a provar do Estado e particularmente do MPLA. Por quê? Porque, no fundo, nos 45 anos da independência de Angola, quem é que governou Angola? É o MPLA. Todas as responsabilidades do que está a acontecer no país são do MPLA. A pobreza, a falta de emprego da juventude, falta de perspectiva, falta de ânimo, tudo isso é o MPLA. Hoje vivemos crises múltiplas, que começa mesmo por crise de confiança. Não é verdade? Coisa que o presidente teve em 2018 e princípio de 2019. As pessoas estavam apaixonadas com ele. Hoje, tudo desvaneceu. Não é verdade? Portanto, temos crise de confiança. Temos a crise institucional artificial por causa do recuo da não realização das eleições autárquicas. Não é verdade? Temos a crise de credibilidade da governação com essas coisas. Hoje é um titular, amanhã muda, depois demite, depois nomeia, depois demite. Todos os dias não há constância. Não é verdade? Parece não haver coerência. Pronto, há esses todos os elementos que precisam de ser abordados com clareza, com abertura, sem receio de dizer as verdades, para perceber que estamos a viver um momento difícil. A crise econômica agudizou-se com a pandemia. Não acredito que possamos recuar nos próximos tempos. Talvez a vacina do Covid nos ajude a estabilizar sobre o país. Sobre a situação social falaremos daqui a pouco. Talvez nos ajude. Sim, sobre a situação social falaremos daqui a pouco. Vamos terminar este momento político. O que é que antevê para o exercício de João Lourenço nos próximos tempos? Está a terminar o ano, vem aí 2021 e depois o ano das eleições 2022. Significa, por norma eu não faço balanços desse exercício. Analiso o estado do país nas condições presentes. Porque entendo que serão os angolanos que livremente em 2022 farão essa avaliação e decidirão se houve avanços ou se houve recuos, através do voto. E espero que em 2022 também não se venha dizer que por causa da pandemia não dá para fazer as eleições gerais. Seria catastrófico. Já aconteceu em 2020 com as eleições autárquicas, espero que não aconteça em 2022. Portanto, não faço balanços, deixo isso aos cidadãos é que vão fazer a avaliação. Doutor, a vida social está agudizada, como sabe, principalmente na questão económica. Como é que olha para o cidadão e numa altura em que se fala sobre mais um bónus de Natal para os deputados, que ao que parece será bastante significativo, os cidadãos hoje procuram um emprego, muitos perdem emprego, há empresas a fecharem. Como é que olha, e como observador da vida política e também ator, sobre este cenário? A situação econômica do país, que é bastante crítica, caracterizada pela crise que adveio da queda petrolífera em 2014, caracterizada pelos desperdícios e roubalheiras de uma década anterior, que desperdiçamos os recursos e não fizemos os investimentos que devíamos ter feito, caracterizada pelo facto de que a pandemia agravou o contexto econômico. Tudo isso tem um reflexo profundo na situação social dos cidadãos. Hoje a pobreza aumentou. Queiramos mesmo ou não. Constata isso. A pobreza aumentou. Constata isso. Segundo, até segmentos
que na década 2004-2014 estavam a evoluir para a classe média, porque em Angola estava a registrar-se um fenômeno em que estava a começar a surgir a classe média. Os enfermeiros, os médicos, os professores, os oficiais superiores das Forças Armadas, da polícia, os funcionários públicos de nível superior, já estavam a ser todos da classe média. E as sociedades estáveis têm que ter um segmento vasto da classe média, que é o que cria estabilidade. Hoje esta classe média está toda a virar pobre. Hoje estamos todos a ficar pobres. Portanto, há um segmento bastante vasto do país que é pobre. E sem esperança, sem indicadores que nos digam que talvez a médio prazo possamos reverter as coisas. Não é verdade? Estamos já há quase 7 anos de recessão econômica. Eventualmente 2021 ainda poderá continuar a ser, apesar de que há organismos internacionais que aventam a possibilidade de crescermos a 1%, mas isso não permite reverter o quadro social. Temos um problema de desemprego galopante, porque há mais empresas a fecharem do que empresas novas a surgirem, na verdade, e que com a pandemia se agravou ainda mais. Neste momento é muito tênue a possibilidade de cativação de investimento estrangeiro, até porque todos os países do mundo têm dificuldade, não é verdade? E quando há dificuldades, todos retraem-se e olham para dentro e não para fora, não é verdade? Portanto, o desemprego aumentou, particularmente na juventude, e depois é o problema da fé e da esperança. Estamos com a crise de fé e da esperança. Não há uma palavra acalentadora para esta fé e esperança, principalmente para a juventude, esta que é a mais afetada por estas situações todas? Isso tem também muito a ver com os modelos de liderança. Há 2 modelos clássicos de liderança. No caso das nações que já estão construídas, particularmente grande parte das nações europeias, não precisam de ter lideranças visionárias, precisam de ter lideranças boas gestoras, não é verdade? Porque os países já estão estruturados, tudo está feito. Bons gestores. Eu lembro-me que há anos atrás, no tempo do presidente François Mitterrand na França, portanto, por falta de elementos de como orientar a sociedade, uma das novidades que ele trouxe foi a criação do Ministério da Ocupação dos Tempos Livres do Cidadão. Foi a novidade. Ocupar o tempo livre do cidadão. Não é habitação, não é saúde, não é ensino, não é circulação, não é nada. Tempo livre. Como é que passam as férias? Como é que passam os fins de semana? Os parques, etc. Mas o Ministério da Cultura não poderia fazer isso. Foi a novidade dele. Não é verdade? Porque são nações já feitas. No caso da África é o contrário. Somos nações jovens. E por isso as lideranças têm que ser visionárias, que estabelecem grandes objetivos para a sociedade, não é verdade? Desafiam os próprios cidadãos a eles próprios levantarem-se e cuidarem das suas vidas, fazerem coisas, terem ambição, quererem ir para frente, não é verdade? E penso que hoje estamos um bocadinho com crise de confiança, porque as pessoas não veem como é que será o futuro. Não há indicadores. Amanhã será como? Vou conseguir emprego, as crianças vão à escola, não vão à escola, vai ser como? Não é verdade? Como alterar isso? São os problemas que nós temos. Não é como verdade? alterar? Que é preciso encontrar fórmulas. Agora, cada um divisa, como entidades políticas, cada um estabelece e divisa o caminho que acha que deve ser seguido. E bastará os cidadãos depois fazerem a avaliação. Mas temos essa crise de vários domínios na parte social, que eu penso que é um dos grandes problemas que nós vivemos neste momento. Portanto, por que aponta sempre para o voto? Aponta sempre para o voto como a solução de todos os problemas? Não volta é e meia, voto a a solução decisão de todos volta. os problemas, mas a verdade é que nas sociedades onde existe alternância, a possibilidade de melhoria é muito maior. Por quê? Porque quando só está um partido, esse partido convence-se que são os únicos, não fazem o esforço e o trabalho necessário, não é verdade? E até porque há 2 modelos de exercício do poder político. Se é o exercício do poder político como um fim em si, ou se é o modelo de exercício político como uma plataforma para realizar uma obra. São coisas completamente diferentes, não é verdade? Mas quando há alternâncias, entra um poder, tenta fazer o melhor. Sai, vem outro, esse outro procura fazer melhor do que aquele que saiu. E quem sai, quando voltar, já não vai repetir os erros do passado.
É por isso que a democracia é um fator de progresso, de evolução. Porque a estagnação não permite fazer evolução, não permite criatividade, não permite inovação, não é verdade? Há uma espécie de paralisação do pensamento e da inovação e da qualificação. Portanto, é por isso que eu acho que sim, precisamos de aprofundar o processo democrático para que tenha efeitos na melhoria da qualidade da governação. Até porque se tivéssemos evoluído para as eleições autárquicas em 2020, teríamos dado um passo que iria ser positivo para o país. Teria 2 ou 3 elementos muito úteis. O primeiro elemento seria aprofundamento do processo democrático. Porque a partir dali já não haveria indicação de administradores municipais, mas seriam os próprios cidadãos a escolher os seus presidentes das câmaras municipais, com assembleias municipais, com o cidadão a determinar o programa do seu município, avaliar a gestão do seu município, não é verdade? Profundamente, melhoraria eventualmente a qualidade da governação dos municípios. Eu andei pelo país nos anos 2015, 2016, por todo lado, com o programa 1515. E uma das coisas que constatei nos fenômenos foi que sim, havia alguns poucos administradores municipais competentes e com vontade, mas a maioria estavam mais preocupados a serem ativistas do partido, porque também são os primeiros secretários do MPLA nos municípios, estavam mais preocupados com essa dimensão do que com governar. Ora, transformando a administração em presidências de câmaras, ou trabalham ou depois das eleições subsequentes saem, na verdade. E também permitiria realizarmos melhores equilíbrios de distribuição de poder no país. O que é que isso significa? Dos 164 municípios que nós temos, na verdade, seria impossível o MPLA conseguir conquistar todos os 164 municípios. Perderia numa grande série desses municípios. Aliás, assistimos agora na Namíbia, que a Namíbia, a SWAPO, perdeu as eleições autárquicas, na verdade. Portanto, isto é um elemento que é preciso ter em consideração. Voltando ao setor social. Há um setor que referiu que eu tenho dúvida se isso vai acontecer. Essa tal história do bônus para os deputados. Não sei, não ouvi dizer, acho que não está no orçamento. Portanto, como é que pode acontecer se nem está no orçamento? Porque as coisas têm que ser de acordo com o orçamento que se estabelece. E o orçamento foi aprovado no ano passado. É só execução. Então, onde é que foram buscar esse tal dinheiro para o bônus? Portanto, não acredito. Mas eu, como não sou... Eu não vi a resolução. Ainda não vi. Não, mas o senhor tem alguém próximo que é deputado. Não vi. Eu não vi nenhuma resolução. Eu não sou deputado, não estou lá. Fui eleito, mas não quis ficar lá. Não é verdade? Mas não acredito que se fizerem isso, será muito mal. É que em termos de imagem pública, em termos de vocação de governação, será muito mal. Portanto, se é bônus, então entrega o bônus ao povo. Nós estamos a dar aos cidadãos pobres, nesse tal programa Wenda ou qualquer coisa assim, 8.000 kwanzas às famílias. Não é verdade? 8.000 kwanzas. O que é que essas famílias fazem com 8.000 kwanzas? E você vai falar de bônus para os deputados? Que justiça é essa? Que seriedade é essa? Eu não acredito, né? Ou para dar dignidade aos deputados. Eu penso que o modelo de dar dignidade é diferente. Para mim, para dignidade, a Assembleia primeiro deveria cumprir com as suas prerrogativas e competências. Dar dignidade é fazer com que a Assembleia fiscalize o Executivo. Dar dignidade é fazer com que a Assembleia, de fato, tenha a abertura de agendar as coisas mais urgentes. A UNITA está a lutar ali para agendar a fiscalização ou verificação das contas do BESA, do BPC. Não está conseguindo. Não é verdade? Não está conseguindo. Isso aqui é dignidade. O deputado tem que se sentir que é respeitado pelo povo. É considerado como aliado do povo. Agora, a dignidade é dar dinheiro para o deputado. E o povo? Não faz sentido isso. Isso são filosofias do MPLA, que nunca olhou para o povo, olhou só para as elites políticas. Mas no interior precisa-se de dinheiro. 8.000 já, em algumas localidades, é algum dinheiro. Estou a falar do Curoca, o município mais pobre de Angola. Se o que se visa é tirar as pessoas da pobreza, se o que se visa, da pobreza extrema, na verdade, afinal as medidas têm que ser diferentes. 8.000 kwanzas é para manter as pessoas sempre na indigência, na sobrevivência. Não é isso.
Até porque era mais fácil estruturar programas que façam com que as pessoas, elas próprias, se capacitem, na verdade, transmitir ambição e certeza de que elas próprias podem fazer coisas, do que vir com os 8.000 kwanzas. Na verdade. Mas por tudo isso tem a ver com o alto grau de insensibilidade das autoridades. Insensibilidade. E é aquilo que se diz, longe da vista, longe do coração. Estão nos gabinetes e não sabem como o povo sofre. Para terminar, Dr. Abel Chivucovuco, sai mesmo a manifestação do dia 19? Absolutamente. Eu não sou dos que acham que deve-se fazer manifestação por tudo e por nada. Há outros mecanismos de fazer chegar a sua voz. Mas também há momentos que é preciso dizer basta, chega de abuso. Está cansado? Chega, estou cansado, chega de abuso. Também Está sou cidadão vida, como eles. Está cansado da vida Não estou política? cansado da vida. Da vida política. Estou cansado do abuso. E eles têm que noção. Eu não sou pessoa de ser travada assim. Com respeito, dialogamos, acertamos, participamos todos. Mas quando há abuso, também é preciso reagir. E os cidadãos deste país, dessa cidade de Luanda, têm sido permanentemente abusados pela autoridade nossa própria. Através da pobreza, através da indigência, não há emprego. Por isso é que convoco esta manifestação para o dia 19 de manhã, concentração à frente do Largo de Santana, o cemitério de Santana. Todas as pessoas podem vir, não é manifestação partidária. O para já ainda não é partido, é projeto de partido. Mas é indignação pelas coisas que os poderes públicos vão fazendo. Qual é o itinerário? Estamos a discutir o itinerário com os órgãos da Polícia Nacional e com a província de Luanda. O nosso desejo é Santana até o Largo do Tribunal Constitucional. Mas de forma ordeira, pacífica e em corte da ração. São muitos Eu estou habituado a andar, Portanto, as pessoas que vão comigo sabem que é assim. Estava a pensar pela sua idade. Não, sabe, ainda temos energia para dar para este país, temos ainda noção das coisas e, sobretudo, sensibilidade para contribuir. Muito bem. Obrigado por ter vindo ao MFM. Eu agradeço mais uma vez e quero deixar o meu apelo a Luanda. Vamos à rua dia 19, com ordem, com disciplina, mas para mostrar que estamos a ficar cansados dos abusos. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Obrigado. Muito bem, foi a conversa com Abel Chivucovuco, bem no final do nosso espaço matinal de informação. Um abraço. A trilha sonora do seu dia a dia é aqui que você vai escutar.